Olá, boa noite, pessoas que amam mandalas. Como estão vocês? Tudo bem? Olha, nesse canal aqui, nesse perfil, eu ensino a criar mandalas incríveis que promovem bem-estar emocional e impulsionam novas fontes de renda. Então, se você gosta desse tema, se lhe interessa, se é algo que é importante para você, não perca essa live e as outras que vêm por aí, hein? Eu sou Dea Ferreira. As formas que estão presentes na mandala, né, com que elas são criadas, são os elementos fundamentais, né, que a gente usa, que você vai usar para criar, para fazer a composição da sua mandala. Elas são os padrões, são as linhas, né, são as figuras que vão dar vida e significado para a sua mandala. São essas as formas, né? Ao criá-las, né, ao usar essas formas, ao criá-las, você pode usar desde as formas mais simples até as mais complexas, né? Aquelas com mais traços e mais interação entre as formas e expressar através disso a sua criatividade e transmitir mensagens variadas, mensagens poderosas através dessas formas que você vai usar na criação, né, no nascer dessa mandala. Desde as formas geométricas, que são aquelas que são geradas matematicamente, né? Nem todo mundo gosta de geometria, aliás, algumas pessoas até falam, não sei, acho que eu não vou conseguir desenhar mandala porque tenho um pouco de medo das formas e de geometria, mas eu digo para vocês vão tirar de letra. É muito além, vai muito além das formas. Não deixem de usufruir do benefício das mandalas por medo, por antecipar dificuldades com as formas, tá? Porque não tem dificuldade nenhuma. Então, desde as formas geométricas, que se a gente for explicar de uma maneira técnica, são aquelas que são geradas matematicamente, né? Que a gente estuda na escola. Então, os quadrados, os círculos, os retângulos, até as formas orgânicas, né? Que são aquelas que são mais sinuosas e que são aquelas formas que são mais fáceis da gente encontrar na natureza, ou melhor, que a gente encontra na natureza. São inspiradas na forma da natureza, por isso que a gente chama de orgânica, né? Porque tem a ver com ser vivo, com movimento. Então, são as formas inspiradas na natureza, são chamadas as formas orgânicas. Então, as geométricas e as formas orgânicas, né? Para a gente começar a falar sobre o assunto formas. E é importante falar sobre as formas, porque, poxa, Andréa, né? Poxa, Andréa, não é básico falar sobre formas? Sim, mas as pessoas às vezes têm dúvidas e acabam, né, confundindo formas como simples formas. E quando você cria uma mandala, quando você trabalha com a mandala, essas formas, né, elas têm significado, né? Essas formas têm poder, elas têm um significado ali para criar. Então, essas formas não são apenas simples desenhos decorativos, porque quando você cria uma mandala, você tem uma intenção nela, né, com ela. Então, não são meras ilustrações, não são meras decorações, pelo menos a mandala que eu pratico e a que eu vou ensinar aqui para vocês. Ela tem intenção, ela vai além, né? Ela tem ensinamentos, ela tem crescimento para nos trazer, então não são simples desenhos decorativos, tá? Então, saber o significado de cada forma, entender aquelas formas é muito importante. Por quê? Porque quando você cria uma mandala, as mandalas que a gente vai criar aqui, elas têm intenção, elas têm um propósito. Então, as formas precisam ter significado. Elas vão ter um significado para você, para a pessoa para quem você está desenvolvendo a mandala, né? Então, compreender o significado das formas é muito importante para que a sua mandala seja criada com intenção, criada com propósito, tá? Como eu falei, eu tô olhando para cá e para cá porque eu tô gravando em duas mídias, tá bom, gente? E essa é a minha primeira live, então, né? Take it easy. Considerem aí qualquer escorregão aí que eu possa dar. Conto com vocês, com o apoio aí de vocês, tá certo? Bom, e
são as diferenças entre as formas, né? As formas que você usa na mandala, quando você vai construir a mandala, elas podem variar de tamanho, elas podem variar o design, né? Mas principalmente o significado, tá? Círculos, triângulos, quadrados, né? São formas bem comuns de você encontrar nas mandalas, né? No dia a dia, olhar e ver nos desenhos, você encontra muito isso. Triângulos, círculos, espirais, né? Curvas, e muitas outras formas que são comuns da mandala. Cada uma delas carrega uma simbologia. Cada uma delas tem uma simbologia e pode, no seu uso, ali naquela composição, evocar diferentes emoções, diferentes sensações, né? Inclusive, e muito importante, que essas sensações e emoções podem ser muito particulares, porque cada um tem uma experiência de vida. Para cada pessoa, aquele símbolo, apesar de existir um significado, né, para o todo, para todas as pessoas. Então, vamos lá, um círculo é uma bola. Para muitas pessoas, dependendo da experiência de vidas que elas têm, do que elas já viveram, do conhecimento delas, isso pode ter um significado a mais. Então, cada forma carrega uma simbologia única, que é da cultura, do conhecimento comum, né? Mas também tem o que é a experiência de cada um, o que a vida de cada um, né? O que cada um viveu, consegue enxergar quando vê aquela forma. Depende também da experiência de vida, né, de cada um, a bagagem que cada um carrega. Então, existem diversas formas que podem ser utilizadas na sua mandala. Além de orgânicas, né, são orgânicas, são formas geométricas. Você pode usar as formas abstratas, que são aquelas formas que cada um que olhar, né, como a arte abstrata. Também você pode usar formas abstratas na sua mandala, que é aquela que cada um que olha naquela forma específica enxerga uma coisa diferente, percebe uma coisa diferente. Essa é uma arte abstrata. Para ficar fácil entender o que é uma arte abstrata, eu vou dar o exemplo do oposto, que é uma arte concreta. Uma arte concreta, por exemplo, ou uma forma concreta, porque existe a arte abstrata, né, a arte concreta, mas estamos falando de forma. Então, uma forma concreta é aquela que todo mundo olha e vê a mesma coisa. Então, se eu desenhar uma flor, todo mundo vai olhar e ver uma flor, né? Mas a arte abstrata, você pode desenhar uma forma e alguém vai ver uma flor, alguém vai enxergar um passarinho, alguém vai ver ali uma bicicleta, alguém vai ver ali um touro. Então, essa é uma arte que é abstrata, é aquela que, para cada um, né, vai enxergar, visualizar aquilo de uma forma diferente, tem um entendimento diferente. Então, como vocês podem ver, o universo das formas para se usar nas mandalas é gigantesco, é infinito. Você pode usar tudo que você desejar, né? Se a gente der uma olhada na internet, se a gente der uma olhada nos livros de colorir e tal, a gente vai ver que existem muitos estilos diferentes de mandalas e todas elas têm uma mesma base, todas elas têm um mesmo princípio, mas as formas podem variar bastante, né? Então, é um universo que é vasto e cada um de nós pode explorar, você pode explorar de acordo com aquilo que lhe cativa, que lhe inspira, né? Aquilo que você precisa também. Quando você entende as formas, quando você começa a compreender o que elas significam, você pode trabalhar com as mandalas exatamente dentro daquilo que você precisa, para o seu bem-estar, para o seu autocuidado, né? Para o seu dia a dia, para o momento que você está vivendo, para algo que você quer desenvolver, tá? E quando você aprende, né, sobre as formas, quando você estuda as formas, quando você ousa com as formas e você começa a compreender mais profundamente o significado delas, né, sua jornada com a mandala, né, como uma arte terapêutica, vai ganhar horizontes vastíssimos, porque vai lhe proporcionar uma experiência única, né? De expressão criativa e de autoconhecimento também. Então, sua jornada com as mandalas se abre, né? Abre-se um horizonte imenso à sua frente, infinito,
quando você aprende a lidar com as formas e ousa e vai além. E isso só vai acontecer com prática, né? Com se jogue, faça, tente. Então, é isso que vem, né? Então, se a gente for parar para pensar, quais são os benefícios, né, que as formas das mandalas, né, o uso delas ou a escolha das formas que você vai usar na sua mandala vão trazer para você. Então, deixa eu olhar um pouquinho para cá para não deixar a gravação de cá sem meus olhos, sem meu olhar. Bom, então, equilíbrio interior, né? Quando você incorpora as formas das mandalas, você cria uma experiência artística que promove o equilíbrio, né? O seu equilíbrio emocional e mental e talvez da pessoa a quem você dedica ou para quem você faz a mandala também. Porque você faz uma combinação, né, de formas simétricas, formas assimétricas, se for o caso, né, dentro de uma composição, para ajudar a trazer harmonia interna ali para aquele círculo, né? Então você vai combinar as formas de maneira simétrica, componentes às vezes assimétricos, mas no final vai ter uma harmonia ali dentro da mandala. E isso proporciona a você um momento de serenidade, de tranquilidade, né, durante a criação. Então, a combinação das formas, quando você trabalha, ele ajuda a trazer, a ter equilíbrio interior, a fazer você chegar a um ponto melhor de equilíbrio, com mais facilidade, né? Equilíbrio emocional, equilíbrio mental, no trabalho com as formas, né? Trabalhando ali a simetria, trabalhando as combinações, tá? E esse processo, por exemplo, de desenhar formas curvas, né? As formas que são mais circulares, elas ajudam a aliviar o estresse, por exemplo, e a ansiedade, quando você trabalha com formas mais curvas, mais circulares, né? Também ajuda a ativar a meditação, que é a suavidade ali das curvas, o desenho vai deixando você entrando num processo meio que inconsciente de meditação, tá? E o trabalho com as formas também nas mandalas oferece uma infinidade de possibilidades criativas para você. Então, elas são como peças de quebra-cabeça que você tem ali, você vai montando, você vai combinando, rearranjando, né? E aí você cria seu design, suas peças únicas, né? Com a expressão artística que tem dentro de você ou que lhe chegou naquele momento. Então, a utilização das formas da mandala, né? Esse cardápio que a gente tem, né? Enorme de formas, lhe permite explorar a sua criatividade, porque você vai estar com um cardápio na mão, só que é um cardápio infinito. Imagine um cardápio infinito. Então você vai poder explorar dentro do momento que você estiver criando, do momento que você estiver ali inspirado, se concentrando, descansando, criando para alguém. Você vai ter infinidade de formas para usar e isso não tem limites, né? Não lhe dá limites. Deixa que a sua arte seja uma arte sem limites. Você pode ousar. Até um dia você, por exemplo, ter a sua assinatura, as formas que são suas, né? Aquilo que fala mais sobre você, você ter o seu estilo. Mas até lá, e depois, inclusive, disso também, porque quando você descobre seu estilo, aí é que a criatividade explode mesmo, porque dentro do que lhe inspira, você começa a ver que existem também infinitas possibilidades. Então, a criatividade é ativada quando você lida com essas formas, quando você começa a tentar combinar, organizar, quando você vai buscando formas diferentes para combinar com aquilo que você está criando, né? Com aquilo que você já escolheu, já colocou. Então, são infinitas possibilidades e que mexem com a sua criatividade, estimulam a sua criatividade. Também trabalhar com as formas das mandalas, né, é um instrumento potente de autoconhecimento, de ajuda no seu processo de autoconhecimento. Porque, como eu falei, né, as formas das mandalas, elas carregam significados e simbolismos profundos, né? Então, quando você escolhe intencionalmente cada forma que você vai usar, incorpora ela na sua mandala, se você explora
né, sua criatividade, se você explora aquela forma intencionalmente, sabendo o que ela significa, você está ali expressando seus sentimentos, você está expressando as suas emoções de forma simbólica, né? Então é o que? Você escolheu as formas, sabendo o significado que elas têm, o que elas representam, você faz escolhas para fazer suas composições, e aí você está intencionalmente, né? Escolhendo formas, mas está trabalhando de forma inconsciente, né? Os seus sentimentos e as suas emoções dentro daquilo que você escolheu. Então, quando você para e olha no final a mandala que você criou, a mandala que você deixou, né, nascer a partir de você, você vai entender um pouco mais sobre você mesma, sobre como você está naquele momento, como você está se sentindo, como estão as suas emoções, como estão os seus sentimentos, né? Então, o processo criativo das mandalas se torna uma jornada de autoconhecimento, né? Que pode ir revelando aspectos seus que você nem mesmo sabia que tinha ou não explorava, né? Que você não reconhecia inicialmente como seu, achava que não tinha, né, aquele lado, aquele aspecto na sua personalidade, e de repente esse aspecto só está esperando uma forma, um caminho para se manifestar, né? Então, a mandala pode lhe ajudar nisso. Autoconhecimento, tá? Então, autoconhecimento, criatividade, né? Equilíbrio emocional, a escolha das formas para você trabalhar a sua mandala podem te ajudar em todos esses aspectos. Equilíbrio interior, equilíbrio emocional, equilíbrio mental, né? A explorar a sua criatividade e ajudar você a se conhecer cada dia mais, ajudar você no seu processo de autoconhecimento. Então, vendo como formas de mandalas não são simplesmente elementos decorativos para você fazer um desenho, para você criar uma mandala, né? As formas, elas são muito importantes. Conhecer e trabalhar o significado das formas é muito importante para você conceber uma mandala, para você criar uma mandala. Então, quanto mais você sabe, quanto mais você explora as formas, quanto mais você se arrisca, mais você trabalha o seu autoconhecimento, né? Mais você ativa a sua criatividade e melhor, né, você trabalha o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio mental também, né? Agora eu vou parar um pouco essa parte e vou lembrar para quem chegou, né, depois aí, oi gente. Aí eu tenho aqui a Gisli, acho que chama Gisli, a Marli, a Andréia, os outros nomes estão um pouco apagadinhos aqui, mas oi gente, tudo bem com vocês? Obrigada por estarem aqui assistindo a minha primeira live, tá bom? Muito obrigada. Eu comecei falando aqui na live, né? Eu sou Dea Ferreira. Eu comecei falando aqui na live que eu ensino a criar mandalas incríveis que promovem bem-estar emocional e impulsionam novas fontes de renda. Eu falei até agora muito sobre a questão do bem-estar emocional, né? Mas eu queria então falar sobre essa questão das novas fontes de renda, já que isso tá no meu enunciado, né, que eu falei para vocês. Então vamos falar um pouquinho disso. Eu não posso deixar de falar, né, porque isso é importante, né, esse trabalho, esse conhecer as formas é muito importante no aspecto de impulsionar, né, você em uma nova fonte de renda. Como, André? O que isso tem a ver, as formas das mandalas, com impulsionar uma fonte de renda? Você vai entender, tá? Existem coisas que precisam você para explorar a mandala, né, como um item comercial, para transformá-la numa fonte de renda extra. Você tem que levar em consideração algumas coisas, né? Quando você usa de maneira sábia, de maneira inteligente as formas nas mandalas, você cria valor artístico para o seu trabalho, né? A combinação de padrões, né, e a escolha cuidadosa das formas que você vai usar conferem as suas mandalas, deixam as suas mandalas com um apelo estético grande, que atrai, né, o interesse de potenciais compradores, né, de pessoas que queiram ter uma mandala com aquela combinação de padrões, né, com
cuidado com que as formas foram escolhidas, isso comunica a pessoa, isso atrai a pessoa, tá? Então, essa diferença, né, essa diferenciação artística em um possível trabalho seu, pode ser um fator decisivo para que a sua mandala se destaque no mercado, né? Então, a forma, a combinação de padrões, a combinação adequada das formas, né, das linhas. E é importante aqui fazer uma pausa para dizer que não existe um modelo perfeito de mandala, nem a mandala ideal. Não é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Muito pelo contrário. É você, com seu conhecimento e o seu discernimento, à medida que você vai aprendendo e trabalhando as formas, você vai poder trabalhar melhor a cada dia a sua combinação de padrões, né, as suas escolhas, e conferir a sua mandala um aspecto estético único, né, e que aí vai atrair os potenciais compradores. É aquela coisa da arte genuína que é sua, né? E aí a gente entra na questão da identidade de marca, né? Falando ainda em novas fontes de renda na parte comercial, se for interessante para você. A questão da identidade de marca, né? Quando você começa a usar as formas e você vai identificando quais delas montam o seu estilo artístico, né? Você cria uma identidade que é sólida, né? Que é reconhecível. Então, quando alguém olhar um trabalho seu numa casa onde ela chegue, num lugar comercial, numa exposição que ela chegou ali, não sabe quem é, quando ela olhar os traços, quando ela olhar as formas, ela vai falar, nossa, eu conheço essa artista. Então, é a identidade de marca. Quando você utiliza as formas como parte, né, do seu estilo artístico, você trabalha com formas concretas, você trabalha com formas mais abstratas, né? Você trabalha com formas mais orgânicas, que é o meu caso, as minhas mandalas eu uso as formas orgânicas nas minhas mandalas vibrantes. Então, você cria uma identidade sólida sua, que é reconhecível. À medida que as pessoas passam e olham, elas falam, nossa, eu conheço essa artista. E isso é muito importante, essa mandaleira, né? Quem gosta aí de ser chamada de mandaleira, eu acho super legal. Então, e isso é importante, né? Porque você pode... A pessoa vai se identificar com a sua arte e a partir daí você pode ter demandas personalizadas do seu trabalho, né? A diversidade das formas, né, vai permitir que você atenda diversas demandas do cliente dentro do seu estilo, né? Então, você sabendo aquilo que você gosta de trabalhar, que você faz, né? Você dentro do que você trabalha, dominando essas formas e seus sentidos, né? Os significados, você vai poder criar mandalas personalizadas para o seu cliente, para um amigo, para um presente, né? E cada forma vai carregar um significado único, né? Aquela soma de formas vai gerar um significado único. E essa flexibilidade na combinação das diversas formas que você gosta de trabalhar, que você venha desenvolver e conhecer, vão tornar novamente suas mandalas mais atraentes para quem busca, né, algo especial e significativo, né? Então, as mandalas, se vocês olharem no Instagram, na internet, todos os lugares, as mandalas, elas têm ganhado uma popularidade, né, grande como arte terapêutica, mas também como decoração de ambientes, né? Então, a mandala, usar a mandala apenas como decoração é subutilizar a sua mandala. Eu sempre falo isso. Utilizar mandala apenas como decoração, do meu ponto de vista, é subutilizar a mandala, porque ela tem muito mais que isso a lhe oferecer, benefícios incríveis, como a gente falou há pouco, né? Como eu comentei há pouco. Autoconhecimento, bem-estar emocional, equilíbrio emocional, né? Então, usar a mandala e ter uma mandala apenas como decoração de ambiente, esquecer ela lá no canto, é subutilizar, é jogar fora uma fonte que você tem ali de benefícios incríveis. Então, mas a mandala, ela tem ganhado destaque no mercado, não só, né, como arte terapêutica, mas também como decoração de ambiente. Então,
o mercado para mandalas artísticas é muito grande e a gente tem desde colecionadores, né, até pessoas comuns como eu, você, né, se for o caso, que querem ter peças únicas para embelezar os seus espaços, para decorar os seus espaços, né? Sejam espaços comerciais, sejam espaços residenciais, então espaços onde trabalham equipes, espaços onde você atende pessoas, no seu ambiente de trabalho ali de criação, seja onde for, né, para que você embeleze o seu espaço, embeleze o seu espaço. E como eu disse, você conhecendo o que a mandala representa e o que aquelas formas representam, você não subutiliza esses benefícios. Você usa tudo isso a seu favor, né? Então, quando você investe, né, no uso criativo das formas, você amplia também o seu potencial de mercado e você pode alcançar novos públicos interessados na sua criação, né? Então, incorporar as formas das mandalas, elas não só aprimoram, né, a sua área criativa, né, o seu processo criativo, né, e a sua jornada de autoconhecimento, como nós falamos, como eu falei, mas também pode impulsionar oportunidades comerciais para você. E isso é muito importante. É muito importante a gente entender e pensar e estar sempre atento. Eu gosto sempre de lembrar, associar a parte comercial ao seu trabalho, algo que você ama, algo que você aprende a desenvolver, com que você descobre que tem afinidade ou que lhe faz bem. Não existe pecado, não existe erro nisso, muito pelo contrário, né? Então, você unir o que você gosta de fazer com a possibilidade de você ter renda, de você viver bem, viver melhor, é sadio, é normal, né? E nada melhor do que trabalhar com o que lhe dá prazer e com o que lhe deixa feliz. Então, se a mandala faz bem a você, se você já provou ou se você vai provar e vai reconhecer com certeza os benefícios, eu tenho certeza, e você resolver incorporar isso, né, como uma parte, como uma oportunidade comercial para melhorar a sua renda, não existe pecado nisso, não existe um não para isso, não existe nada que lhe impeça de fazer isso. Mais um motivo para você estudar, mais um motivo para você se dedicar, aprender, para que você possa, se for o caso, oferecer cada dia produtos mandalas mais interessantes, mais genuínas, né? Mais cheias de símbolos e significados e que realmente alcancem todo o potencial que ela pode ter para ajudar nesses aspectos de autoconhecimento, né? De equilíbrio emocional, equilíbrio mental. Porque, lembrando a vocês, os benefícios da mandala não estão apenas em criar a mandala, estão em criar a mandala, estão em pintar a mandala, colorir a mandala e em contemplar a mandala, tá? Você tem benefícios praticando qualquer uma dessas coisas. Se você cria, se você colore ou se você apenas contempla a mandala. Cada um vai te trazer, cada uma dessas ações, cada uma dessas práticas vai te trazer benefícios enormes. E sempre dentro desses itens que eu falei para você. Desenvolver a criatividade, né? Ajuda no autoconhecimento e no desenvolvimento do seu equilíbrio emocional, do seu equilíbrio mental, tá ok? Então, para aprimorar essas formas, para você ampliar cada dia mais o seu universo, se você ainda não faz mandalas, se você ainda não trabalha com mandalas, comece a pesquisar na internet, no Instagram, comece a olhar as mandalas lindas, existem mandalas lindas aí no Instagram, na internet, existem também na cidade exposições, existem cursos, workshops, então comece a prestar atenção nas formas das mandalas e também em tudo ao seu redor que lhe atrai, que lhe inspira, que lhe deixa feliz, né, que lhe faz bem. Então, se você não pratica ainda, comece a riscar, pega só papel, lápis, borracha, o que você tiver em casa e comece a riscar, a criar. Deixa sair o que sair aí, vai vendo, vai amadurecendo, tá? Então pratique esses traços, esses desenhos regularmente, o que você quiser desenvolver.
Deixa eu beber um pouquinho de positividade aqui, gente, que deu sede. Pronto, a canequinha de meio litro. Temos que nos hidratar, hein? Autocuidado. Então, estude o trabalho de outros artistas, olhe, aprecie, tá? Aprecie, pode esse artista que você vai se identificar pode servir como referência para você começar a criar, desenhar suas primeiras mandalas, a se arriscar, né? Então, busque essas referências. Buscar referências também é algo maravilhoso. Todo mundo busca referências. As pessoas inspiram umas às outras. Então, busque referências. Participe de workshops, participe de cursos, tá? Existem cursos específicos sobre mandalas, mas existem também cursos de desenho, etc e tal, se você quiser começar com desenhos e não especificamente num curso de mandalas, tá? Permita-se, né, experimentar novas formas e estilos, tá? Eu só gosto de trabalhar com formas geométricas. Ótimo, que bom. Se você já descobriu isso, perfeito. Mas se você quiser um pouco além, até pelo autoconhecimento, explore as outras formas. Explore a orgânica, por exemplo, né? Tente construir uma mandala com formas abstratas, tente construir uma mandala com formas concretas. E quando eu falo construir, é no papel, rascunho, rabisco, do jeito que der. Deixa a criatividade fluir, deixa tudo sair e leva a vida numa nice, leva a vida numa boa, né? Nada de criar entraves, vai deixando a mão desenhar, vai deixando, embola o papel, joga fora, rasgar papel e embolar papel é ótimo, ótimo para acalmar. Então amassa o papel, joga fora, pega outro, tenta de novo, tá? E vai tentando. E não se preocupe se você não tiver acesso a, como eu falei, a materiais e a instrumentos para fazer formas, não se preocupe. Trabalha com a mão. Gente, pega um copo, faz o círculo, pega uma régua emprestada das crianças, faz uma reta. Ou então a mão livre mesmo, vai tentando, vai testando, deixa aflorar, deixa acontecer. O importante disso tudo nesse processo, né, de você se jogar, de você deixar acontecer, de você fazer, é você se concentrar na intenção da mandala, tá? E nas mensagens que você deseja transmitir, tá? E deixar a vida fluir. Então, o importante no processo é você se concentrar na intenção, não é na perfeição, tá? Então, por isso é importante você treinar, fazer, riscar, porque o importante é você se concentrar na intenção. E aí você vai desenvolvendo, treinando, fazendo, praticando, até chegar num ponto em que você, digamos, identifica o seu estilo e daí, como eu falei, você explode em possibilidades, porque aí vai ter um outro universo ainda mais amplo para você quando você chegar a descobrir qual é o seu estilo, tá bom? Gente, essa foi a minha primeira live, eu sobrevivi, obrigada a vocês pela companhia, abram os seus corações para as mandalas, né? Liberem a criatividade de vocês, deixem as mandalas te conduzirem a lugares incríveis, como eu falei, não subutilize as suas mandalas, decore o seu espaço, deixe ele bonito, alegre, iluminado, mas também use para contemplar, né? Risque mandalas, vá colorir mandalas, criar mandalas e usufrua, né? Desfrute de todos os benefícios que a mandala pode te proporcionar. Eu vou fazer um convite para você me acompanhar nessa jornada, se você quiser, né? Se for do seu interesse, nessa jornada terapêutica e transformadora que é trabalhar com as mandalas. Então aqui eu vou ensinar muita coisa, técnicas, né? Vou falar da parte teórica também, vou trazer coisas bem interessantes sobre as mandalas para você conhecer. Vou trazer também do meu processo de aprendizado, meus erros, onde eu errei, onde eu acertei, né? Vou trazer muita coisa importante para você que quer trabalhar com as mandalas, para o seu autoconhecimento, para desenvolver a sua criatividade, para você que busca equilíbrio emocional, equilíbrio mental, né? Ajuda para encontrar esse equilíbrio. E para você também que quer desenvolver a mandala, né, para ter novas fontes de renda. Olá, Patrícia, tudo bem? Como está você? A Patrícia deu um oi. Oi, Patrícia. Tudo bom, Paty? Então,
Se você quiser mergulhar comigo, obrigada pelo seu carinho. Patrícia tá falando aqui que ama minhas mandalas. Obrigada pelo carinho, meu bem. Um beijo grande no seu coração, viu? Que bom ter você por aqui. Então mergulhe, venha mergulhar você também, Pati, né, nessa jornada terapêutica, né, e transformadora que as mandalas podem lhe proporcionar, nos proporcionar, tá? Então, eu sou Dea Ferreira, eu ensino a criar mandalas incríveis que promovem bem-estar emocional e impulsionam novas fontes de renda. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu canal de mandalas, tá bom? Eu tô muito feliz por ter vocês por aqui e quero avisar a vocês que na quinta vai ter live, tá? Às 20 horas. E nós vamos conversar sobre um ritual muito importante. Existe um ritual tibetano em que as mandalas são construídas e destruídas, tá? Existe um aprendizado muito grande, muito importante por trás desse ritual. E você vai entender como é que as mandalas são construídas, né? E a que se propõe esse ritual, o que a gente pode aprender com ele para praticar no nosso dia a dia sobre autoconhecimento, para o nosso equilíbrio emocional, para ativar a nossa criatividade, né? E a gente ir adiante, a gente ficar bem, ficar em paz, ter bem-estar, tá bom? Viver uma vida mais feliz, mais tranquila, mais equilibrada, ok? Se você ainda não segue aí, segue o meu canal. Um beijo no coração, boa noite, boa noite. Obrigada pela companhia e até quinta-feira.